O autoritarismo marca a vida política brasileira. A história republicana é uma história do autoritarismo. Desde o golpe militar de 15 de novembro de 1889, que instaurou a República, ao final do século XIX temos diversas manifestações autoritárias. O século XX brasileiro é marcado pelo autoritarismo. Basta ver os inúmeros momentos das intervenções militares ou de partidos com uma perspectiva autoritária. Vide em 1935 a rebelião comunista fracassada ou a rebelião integralista de 1938. E o pensamento político brasileiro é fortemente marcado pelo autoritarismo. Os republicanos e aqueles que se desiludem rapidamente com a República, como por exemplo Euclides da Cunha, entre outros, você tem no fundo, basta fazer uma leitura cuidadosa política dos sertões, uma perspectiva autoritária. Ou o grande pensador do final da República Velha e do início dos anos 30, tem grande parte da sua obra publicada naquele período, que é Oliveira Viana, que é o símbolo do pensamento autoritário. O curioso é que esse autoritarismo brasileiro era marcado também pelo reformismo político. Mas esse pensamento, a impressão que dava para mim, por exemplo, como pesquisador, é que após o regime militar era a página virada na nossa história. Ou seja, nós não voltaríamos a ter aquela ideia de que se solucionam os problemas do Brasil com um regime forte, um regime que suprime as liberdades e tal. Porém, a partir de 1º de janeiro de 2003, com a ascensão do PT no poder e as inúmeras formas que acabaram desmoralizando o Estado Democrático de Direito, basta lembrar o Mensalão, o Petrolão, mas não só, mais de uma dúzia de ministros foram demitidos por corrupção, inúmeros escândalos que foram cometidos nesse período, abriu espaço no discurso antipetista, ou se preferirem, no discurso que se contrapõe ao projeto criminoso de poder, sabe a expressão do ministro Celso de Mello, ou começou a entrar de gaiato no navio alguns que nunca tiveram a perspectiva democrática. Uma coisa é se contrapor a esse projeto, apontando a necessidade da democracia e da consolidação do Estado Democrático de Direito. Outra coisa é se contrapor a esse projeto e entrar na lata de lixo da história e tirar essas perspectivas autoritárias, né, que estavam lá jogadas na lata de lixo e que nós imaginávamos que eram páginas viradas na nossa história. Não é, infelizmente. Então, recentemente, dentro do interior do discurso antipetista, o autoritarismo reapareceu. Primeiro, buscando uma releitura do passado, como se o passado fosse um verdadeiro paraíso. O Brasil não tinha violência, não tinha corrupção, era uma maravilha. Não era, né? As contradições do regime militar, por exemplo, no meu livro Ditadura Brasileira, está muito claramente expostas tal. E essa perspectiva autoritária agora, nesse ano de 2014, ficou explícita. Na internet já estava presente e a partir de 2014 e 2015, isso reapareceu ainda mais. Agora com uma capa de enfrentar o projeto do PT, mas enfrentar o projeto petista, ou se preferirem, o projeto criminoso do poder, de uma perspectiva autoritária. E se encobriram, se esconderam entre aqueles, entre os quais eu me filio, que defendem a democracia no país. Qualquer solução para a crise política, ela só pode ocorrer e encontrar sua saída no interior do Estado Democrático de Direito. Portanto, a gente tem nesse momento, e sempre já digo isso, e voltarei sempre a dizer, é separar o joio do trigo. Não é possível enfrentar o projeto criminoso do poder com ideias autoritárias. Ele vai ser derrotado, e o será, mas no interior do Estado Democrático de Direito.